Dessa vez estaremos assistindo como é, descobrir como o ciclo digital vai acabar. Do linkzinho. Então vamos nessa. Se Uma inscreve no canal horinha. pra me ajudar a pegar 200 mil inscritos, mano. Por favor, não custa nada. Vamos nessa. Vídeo de ciclo digital, eu já gosto pra caramba. O E vai último ter o episódio episódio 8. de Calma que meu Digital fone descarregou. Circus. Meu fone só foi com Deus Vindo e aí, voltou. agora nos cinemas. Também o triste que eu não vou poder fazer um react Cinemas! disso aqui com meu amigo, mas... mano, essa série Relaxa, cresceu, cara. hein? Finalmente, depois de anos de lançamento, Digital Circus vai Essa chegar a um série fim. E com cresceu o pra fim dele eu caramba, vou parar cara. de ganhar dinheiro e aí minha carreira vai estar Não, acabada. acho que não. Essa daqui provavelmente... Eu acho que o último episódio vai abrir bastante teorias e vai criar muito o universo, né? Porque, tipo assim, tem esse universo com esses personagens, mas se o pessoal quiser criar outro universo com outros personagens e, tipo assim, um, sei lá, um universo criado por fã, tá ligado? Acho que também ia ser legal. Tem vários outros também desenhos também da Clit, tanto da Clit quanto de outros animadores indies, assim. O, o próprio. Como que fala? Aquele que a gente assistiu, A Casa Animada também. Pô, tem é a maior vários. série de animação independente que já foi lançada no YouTube e provavelmente em Sim, qualquer até lugar, na maiores. verdade, com menos do que 10 episódios no total, sendo que todos eles têm mais de 40, 50 milhões de acessos, dublados em todas as línguas, animação perfeita, história maravilhosa. Hoje é dia da gente comemorar o lançamento do último episódio da série com um mega bolão Comemoração. de teorias, um monte de detalhes sobre os últimos Vamos episódios que a nessa. gente teve, afinal de Cara, eu tenho algumas teorias também que eu conheço do Fake Dave, né? Eu acho que é o nome assim. Esse cara aqui, chamado Danny North, ele tem muitas teorias, e uma das teorias dele é que a Kingo, né? Que ela é o laço, né? E a teoria dele é que ela vai explodir. Que ela tem referências à bomba nuclear, ela vai explodir. E uma das outras teorias é que o corpo da Zubul, ela tem a ver com o sistema de cores que é usado. A amarelo seria a mente. E dentro do corpo da Zubul teria o Porão em si, carregando a consciência de todos os que abstraíram. Então, é bastante teoria, cara. Tem outras contas, também. essa vai ser meio que a nossa última chance de falar sobre Tem tudo também a teoria de trás pra frente, que também, tipo assim, que cada episódio do Amazing Digital Circus, ele é uma referência a um episódio passado. Por exemplo, episódio 2 e o 8 tem muitas referências. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Se o episódio 2 e o episódio 8 ficassem paralelos, a teoria da convergência, todos os eventos são espelhos de outros que e convergem no tempo, na intermission time, que é o que é no episódio 5, né, que é aquele intervalo. Aqui tem alguns exemplos do episódio 2, Omni, e tem o episódio 8, que é o início assim. Episódio 2, em que é God, é Deus, né? Eu sou o Deus. Episódio 2, que é o que eu sou existencial. E aí tem episódio 8, o Jets fazendo a mesma pergunta, quem eu sou. E ele tem esse mesmo
shot, né? The face was anything Essa ever mesma... real? Wait. Don't think about that. Tudo é real. My God, this is real. Oh, looks like one of these guys made it through. Wait, what? O mesmo Wait. que acontece no episódio 8. Quer saber como que como o show vai acabar? É hora de ajudar a gente a continuar a teoria da convergência. Enfim. Vamos ver as teorias do nessa série, antes que Linkzinho. tudo seja realmente Bora ver, revelado bora ver. ou não, né? No Vai ser último divertido, vai episódio. ser divertido. Então, esse daqui é um vídeo pra você Episódio que já 9. assistiu Digital Circus. Se você não assistiu ainda, bicho, Tem um só monte assiste. de teorias, mas é a cara. série mais assistida do mundo, não deve ser tão bom assim. Cala sua boca, é tão Não. bom assim sim. Fica quieto, senta numa cadeira, vai lá assistir. Isso é uma ameaça. É óbvio que pra um vídeo especial como esse, eu não vim até aqui Eu vi um react hoje do episódio 1, né? Aí o pessoal falou assim que a história é meh. Como assim, meh, cara? Como assim, meh, velho? Você que não gosta desse tipo de história, mas, porra, a história é muito foda. É muito sozinho. boa, cara. Inclusive, eu chamei dois amigos. Eu chamei o Zedinho. Amiguetes? Oi, Zedinho, tudo bem? Oi, Quanto Zedinho. tempo que eu não te vejo? Oi, Linkzinho. E olá. Conta história de terror. Talvez eu dê uma olhada depois, cara. Assista um pouco, eu gosto de história de terror. O Rentune, eu também vou fazer react. E Zentin vejo. também, Oi, talvez eu Linkzinho. E faça. olá, querido espectador do Linkzinho. Eu não estou sendo ameaçado pra estar aqui. E eu também chamei o Eri, o canal do O Ovo, Eri que faz ele também tem bastante umas teorias teorias. muito boas de Digital Circus. Oi, Eri, tudo bom? Opa, Link, tudo Oi, bom? Ufo. Cada participante aqui vai trazer algumas teorias interessantes sobre Ele falando como se eles tivessem gravado em dois momentos diferentes, tá ligado? Muito pro engraçado. final da série de Digital Circus. Então, é claro, antes de começar, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, pegar alguma Deixa eu coisa pegar um cigarrinho também, um Jack pra Daniels. beber, deita, senta em algum lugar, fica bem confortável Vai ele. e vamos nessa. Que papo é esse, Linkzinho? Sejam Sentar. bem-vindos à nossa Olha, tá, fumou. máxima teoria do final. Você teve um vazamento. Não, o trailer do episódio 9 tem a Kendall com a máscara da mania. De Digital Isso também, tipo assim, mostra que ela jogou fora, mas a Circus. máscara Como isso voltou. daqui vai acabar? Como essa jornada vai acabar pra sempre? Ou ela talvez? Senta só aí. fez aparecer do nada, né? Que já eles têm esse poder agora. Vem comigo. Summonar coisas. Nossa, esse shot do Jets em estática é muito foda, mano. Ah, mano. Ai, que Nos foda, atualmente mano. 8 episódios de 9 lançados deram As alguma pontas noção de soltas. alguns detalhes desses personagens, mas não o suficiente. A grande questão aqui é que pro episódio final ainda existem pontas soltas como temos uma saída Sim. pro circo digital? Os personagens Não principais têm algum tipo de saída? Eu tenho uma teoria que talvez esteja relacionado a o Void. Que talvez o Void leve a uma saída. Mas eu não tenho mais Além ideia. disso, a história de fundo de alguns deles, como o Jax, permanece intocada, e parece que o grande destaque dela vem aí no último episódio. O que o Kingo sabe sobre tudo? Até então, não parece que ele falou cada detalhe sobre cada coisinha ali, e principalmente, como a história vai acabar. Então, primeiramente, tem essa teoria no TikTok que ficou bem famosa semanas atrás, sobre o personagem do Essa é a teoria do TikTok. É uma frase muito boa. Kingo e do Jax. Ela começa mostrando o jogo de cartas que o Caim fez na música do E tem se você assistir o trailer de trás pra frente, quando a Pomni fala Jets, ela parece estar dizendo Scratch. É bizarro. oitavo episódio, onde o Jax era uma estrela e o Kingo era uma lua. O escritório do Caim tinha exatamente esses dois símbolos nas portas, uma lua e uma estrela, sendo elas Sim. uma estrela vermelha e uma lua azul. A lua e a estrela, seguindo essas cores, vermelho e azul, não seria algo novo na série, já que esse simbolismo faz Não. parte O azul, o vermelho significa que é estar no círculo, e o azul significa sair do círculo. E também, tipo assim, vermelho significa o Kane, e o azul significa a bolha. desde o comecinho. E o amarelo significa a mente. Ou seja, o vermelho, a primeira IA, o azul, a segunda IA, e amarelo, a mente
players, dos O jogadores. design da Pomni que mistura vermelho e azul. No primeiro episódio, tem uma cena da Pomni se olhando no espelho, tocando seu rosto com a mão azul. Na época, ela desejava sair do circo. Esse Então, era azul. o objetivo principal. Agora ela quer ficar. No episódio 8, ela diz assim, a gente tem que desistir dessa ideia de sair do ciclo. Então ela toca a mão com a mão vermelha, né? Com a luva Agora, vermelha. no 8º episódio, Pomni diz que já estava na hora deles pararem de tentar fugir, porque isso nunca daria resultado. Se parar pra notar, nesse Todo mundo episódio, pensando que ela tem a o Tuff mesma foi morto. cena, só que tocando o próprio rosto com a mão Com a vermelha. mão vermelha. Simbolismo vai, Sim. simbolismo vem. Essa ideia do escritório do Caim ter as cores vermelho e azul e os símbolos da estrela representarem Jax e Kingo fazem muito sentido. No episódio 7, um minigame final é feito com os personagens com a ideia de 2 botões nas mesmas cores. Se os personagens apertarem o botão azul, eles saem do circo. E se apertarem o botão vermelho, eles ficam lá dentro. Jax Isso. sai correndo e aperta o botão vermelho, mostrando que vermelho é a cor dele. Vermelho é a cor que representa ficar, permanecer. As 2 figuras que já representaram isso na história seriam o próprio Caim em todos os episódios e o Jax. Enquanto a cor azul representa o desejo de sair, ou pelo menos de descobrir a verdade. Kingo Ou é a a pessoa bolha. que mais sabe sobre o circo, então é ele que pode descobrir a verdade. Se existe uma saída, é ele que pode descobrir. O outro personagem que representa o Scratch, azul se poderia ser a voltar. bolha, mas não com 100% de certeza. Ou o Scratch, né? Que Scratch, talvez a gente não sabe o que aconteceu com as representações, já que o Caim foi embora, sabe? Morreu. E aí, então, o que fica as representações? A gente viu uma cena com a Ribbit no trailer, mas será que ela é de verdade ou ela é uma flashback, tá ligado? Tem cenas de embate entre ela e o Caim no episódio 8, tipo essa. Simplesmente te odiar. Mas eu fui criado pra isso. Essa é a minha função. Talvez você só seja muito ruim nisso. Cala a boca. Não, só um grande enigma que eu preciso resolver. Selbit. Brincadeira, foi mal. Falho! Cala a boca. Indigno! Chega! Talvez tenha merecido ser abandonado. Maldito Cebolinha. Você It was the realmente really era a the less criação of the inferior. two. Parece que ela falou a verdade? Parece. E sobre ter sido abandonado, o Caim parece ter Sim. simplesmente ignorado A gente viu no ou episódio 8, rejeitado né? isso. Talvez lá no fundo ele soubesse a verdade sobre o circo e sobre aquele cenário da CIA pela qual ele era obcecado, mas simplesmente não conseguia acessar essas informações. Enfim, Esse trailer é a muito teoria bom, né? do TikTok em especial usa uma cena daquele intervalo que se passa no meio do 5º episódio, onde uma peça de xadrez atropela o Kingo e ele cai provavelmente pra morte. Desde o primeiro episódio da série, foi dito pela criadora quando ela respondeu uma pergunta sobre qual foi a pior coisa que o Jax já fez. E ela disse Ela que disse: vocês vão ter que assistir pelos seus próprios olhos. a gente teria que esperar pra ver. Apesar dele já ter feito muita Vocês vão ver com seus próprios olhos. coisa em 8 episódios, nenhuma delas parecia exatamente imperdoável. Tanto é que os personagens meio que perdoam ele no início do episódio 8, o que significa que a pior coisa que ele fez ainda vai Não acontecer. perdoa, mas E também pelos não tem trailers do como. episódio Não perdoa, mas também, tipo assim, não tem muito o que fazer. Ele tá lá com o pessoal e, tipo, se ele não for, ele vai ser um problema pra todo mundo. Então, é melhor um problema não abstraído do que um problema abstraído, tá ligado? episódio final, o cenário é idêntico, com muitas pessoas pensando, e se o Jax empurrasse o Kingo no vazio? Talvez isso deletaria ele, acabando com qualquer chance deles fugirem do circo, o que E aquela cena da frente da porta do Caim, ali na secretaria, não, na sala do Caim, é bem interessante porque a Pomni estende a mão com a luva azul pro Jax e o Jax rejeita. E aí, tipo assim, a mão azul significa querendo sair e o Jax não querendo sair, tá ligado? É muito foda. explicaria o trailer do episódio final, os rostos tristes dos personagens chorando, como a Pomni que nunca tinha chorado até agora na série. Nós estamos nessa juntos. E nós sempre vamos estar juntos. Haja o que houver. Aí. Isso inclui você também. Cabeção. Ah, escuta, a Yeah, gente não vai bem, deixar né? você vagar por aí sozinho, nem enlouquecer, nem nada. É, você é um papo. Seu pau no cu. Você ainda é um de nós.
O que Jax vai fazer? vai ser o último inimigo da série. Depois do episódio Isso, 8, a gente o Final provavelmente Boss. explorou tudo sobre o personagem do Caim, então ele teve meio que o final do seu arco, né? Tudo que poderia ter Sim. sido revelado sobre ele, em tese, foi revelado. Ou pelo menos parte Será que eles vão criar uma nova IA dentro do círculo? do que poderia ter sido revelado. A maioria dos fãs da série já sabiam desde o início que Caim, tanto quanto a série, era muito baseada no livro I Have No Mouth and I Must Scream, né? Eu não tenho boca, mas preciso gritar. Inclusive, no meio do episódio 8, ele até fala isso no meio da música que ele tá cantando, deixando bem claro as inspirações Não. Como é que é? Não precisa de boca. Não precisa gritar se não tiver boca. de onde a série veio. I Have No Mouth and I Não tem Must como Scream gritar era se não todo tem aquele como- livro sobre uma se não inteligência tem artificial criada pra ajudar humanos na guerra. Mas conforme o tempo passa, Se não ela tem cria boca afinal, né? consciência, ela cria ódio das pessoas e então passa a torturar os últimos seres humanos que ficaram vivos, que foi praticamente o que aconteceu no episódio 8, só que numa versão mais light, né? Onde o Caim começa a fazer aventuras que mais parecem torturas, mas tudo acaba. Isso fecha pra gente esse arco de inteligência artificial e dá pra gente a entender que o último inimigo possível que a gente pode ter seja o Jax. Não que a série precise exatamente de um grande inimigo final, mas a thumbnail do último episódio tem a cara Isso, Jets com a gigantesca. O que mais me intriga são essa lâmpada, esse poste aqui em cima e essa fechadura aqui, essas duas. Porque essa caixa é a caixa daquela do... que o Caim ele summona, que ele cria pra poder fazer aquela dinâmica de eu tenho uma arma e a pessoa vai entrar na caixa, na sala e vai descarregar a arma e vai atirar. Se não tiver se tiver descarregado, vai passar, se não. dele. O pôster do episódio no cinema O tem um teste, monte de teste de referências a confiança. ele, personagens que ele Tem o conhece e Kaufman detalhes aqui. dele. E o trailer tem um foco absurdo no personagem, dando a entender que algo precisa acontecer com ele aqui, já que eu acho que no máximo todos os personagens já foram muito explorados. Mesmo que o Jax tenha tido destaque Menos em o cada Jax. um dos O episódios, Jax, ele é, muitas tipo assim, vezes, mais bom, a traumatizado. gente não sabe muito sobre o passado dele, sobre motivações, por que ele se tornou do jeito que ele se Isso, o Jax, tornou, e o ele- trailer do episódio deixa meio óbvio até que a gente vai ter algumas cenas que devem ser algum tipo de flashback sobre ele. Então, o que exatamente vai acontecer com o Jax nesse E Jets, nessa fase aqui, nesse estado, ele é tipo o psicopata, né? Ele é o divertido, o cara divertido. Ele é o funny one. Que ele mesmo se denomina no episódio 4, se não me engano. Não, no episódio 7. Que todos têm armas. Episódio 7. E. Não, episódio 6. Não. Episódio 6, todos têm arma. Ele se denomina como o cara o divertido, né? O cara divertido que faz piadas. Então, esse é a máscara dele. último Tá episódio. na máscara. Vamos lá. Eu acho Tá que ele vai ser o mascarando inimigo final da Os série. sentimentos dele. E não exatamente um inimigo final. Porque, tipo assim, você consegue enxergar no trailer, né? Todo mundo chorando, todo mundo ficando mal. Mas o Jets não consegue ficar mal. Ele ou fica enchendo o saco de todo mundo, ou ele abstrai. É tipo assim, 880. Então, acho que ele vai surtar porque ele não tem como mais abstrair, porque o Caim não tá mais lá. Mas eu acredito que existe uma promessa que a criadora da série fez, que era que nós ainda íamos presenciar a pior coisa que Não o é Jax uma fez. promessa, Essa cara. promessa Cara, não fica pensando nas coisas que a Cruz Work fala, velho. A Cruz Work fala os negócios que, tipo assim, às vezes nem é, cara. Por exemplo, ela fala, tipo assim, perguntaram pra ela o que... se você pudesse falar em uma palavra, resumindo em uma palavra, os 2 últimos episódios, ela fala, o episódio 8 é divertido e episódio 9 é longo. Aí vai no episódio 8 tem o quê? Só maluquices, só torturando, os Caim torturando todo mundo. Ela mente, cara, ela mente. Não fica ouvindo tudo que a Tuzwoke fala como se fosse verdade, cara. ainda tem que ser cumprida. E depois de ter assistido o episódio 8 da série, eu acredito que isso tem muita relação com o que o Kingo disse no episódio 8. Ele falou que todos os personagens tinham habilidades semelhantes à do Caim, né? Nós também poderíamos Sim. criar coisas do zero. Assim como o próprio Kingo usa isso no episódio 7, ele faz uma borboletinha lá que conseguia curar HP, e no episódio 8 ele também faz isso, usando um computador pra poder mexer nos arquivos da simulação simplesmente com a cabeça dele. A Pomeri também usa isso 2 vezes pra materializar aquela porta com os cenários 2 vezes da não, empresa mas- da Sei. Mas, no episódio 1, ela fica
spawnando toda hora a porta de saída, cara. É E uma o atrás da outra. pôster do último episódio me dá a ideia de que talvez o Jax tente fazer isso. Afinal de contas, o Caim não existe mais, certo? Então eles têm poderes absolutos dentro daquela dimensão também, certo? Sim. O trailer tem algumas memórias de personagens como a Ribbit ou o Calfimo, por exemplo, Talvez que eram ambos talvez ele que traga os abstraídos de volta, tentando achar os amigos dele, né? os amigos do Jax. O que impediria ele agora Mas vai dar uma merda, porque o Jax já brigou com a Ribbit e o Calfimo antes. Já tava, tipo, mal com eles, tá ligado? O clima não vai ser legal, cara. de tentar trazer essas pessoas de volta? Episódio Tipo, tentar 9 criar uma versão de cópia promete. delas, ou tentar mexer um pouco O episódio 9 promete climão. em todo esse cenário. Seria algo funcional, não é? A gente já passou pela ideia de teoria de que talvez o Jax seja a pessoa responsável por matar o Kingo, ou empurrar ele de algum lugar, ou fazer alguma coisa pra poder tirar o Kingo da jogada. Afinal de contas, ele é o único personagem que a gente sabe que poderia ter mais poder do que ele e poderia parar qualquer avanço que o Jax tentasse fazer. Eu acredito que a gente tem duas possibilidades aqui. Uma delas seria Jax ativamente tentar fazer isso, criar coisas diferentes e isso ferrar boa parte do cenário, ou o Jax entrar em colapso. A mente dele, digamos assim. Que é uma coisa que já tem sido construída desde o episódio 6. Lentamente ali ele tá surtando a cada episódio que passa. Então quem diria que isso não pode acontecer agora? A gente sabe que se um personagem enlouquece no circo digital, óbvio, ele vira aquela gosma preta cheia de olhos. Mas isso vai continuar acontecendo agora? Porque vamos parar pra pensar que desde o primeiro episódio nós sabemos que todo personagem dentro do circo tem um limite, ok? Esse limite é baseado quando a mente e os pensamentos dele chegam em um ponto muito crítico. Então ele Que enlouquece. animação bonitinha, cara. Cara, tem um carro aqui passando. Que maluquice. E logo depois abstrai, virando aquela gosma preta. O que diabos exatamente é abstrair? É entrar naquela amálgama de mentes juntas. É algo que nós nunca chegamos a entender direito. Lá no episódio 8 a gente tem uma memória pequena sobre Episódio 7 tem o Jax abstraindo e você consegue enxergar ele indo cada vez mais e no final de tudo tem uma bola amarela gigante representando a mente de todos as pessoas que foi instalada, né, no circo. E tipo assim, ele ia se tornar, ia tirar essa personalidade dele e ia se transformar nessa mente, nesse amálgama, sei lá. o primeiro personagem que enlouqueceu, que seria aquele personagem cachorro, né, o Scratch, que ajudou o Kingo na programação. Muitas pessoas imaginam que o Scratch ou ele enlouqueceu porque sabia de muita coisa, né, ele sabia de muitos detalhes do circo, talvez ele sabia que não tinha uma saída ou algo parecido com isso, e aí ele foi de base. Algumas pessoas também acreditam que assim como o Kingo, o Caim tenha mexido nas memórias dele. Isso deixou ele muito confuso, por consequência, ele acabou enlouquecendo rápido, já que ele foi o primeiro que abstraiu. Apesar das muitas dificuldades que a gente tem com os personagens do circo, nós nunca entendemos direito o que era abstrair, porque não é simplesmente enlouquecer. E o Caim sempre teve filtros muito específicos dentro da história do Digital Circus que fazia com que as coisas estivessem sempre sob controle dele. Por exemplo, os personagens não podiam falar palavrões. Se você falava, você era censurado. Os personagens não se lembravam do seu nome de verdade. Talvez agora que o Caim desapareceu, eles lembrem do seu nome de verdade. O mundo do circo era completamente colorido e mais bonitinho. Agora, ele perdeu toda a sua cor e o seu nível de detalhismo. Caim era uma inteligência artificial. A lua e o sol foi embora, junto com Caim. Então ele ativamente fazia coisas pra poder mexer na história. E no próprio episódio 7, foi dito de uma forma muito direta que sim, ele mexeu uma vez ou outra na cabeça dos personagens. O que pode significar que abstrair possa ser algo que ele controle. Quando uma pessoa começa a sair do controle, o Caim ia lá e colocava o cara numa casca, ou então zerava o cara, pra que ele se tornasse simplesmente uma casca vazia que ataca tudo. Talvez ele tire as memórias da pessoa. O ponto é... Na verdade, eu acho que os abstraídos, eles são essa casca, mas que eles ainda têm uma personalidade. Porque o Calfimo, ele abstraiu e ficou agressivo, porque ele odiava o Caim e queria uma saída. Então ele odiava o Caim e tudo que o Caim representava e tudo do Caim. Então ele destruía tudo que vinha pela frente. Mas a Queen, quando abstraiu, ela ficou muito calma junto com o Kingo e na escuridão. Então ela tava, sei lá, na minha cabeça as duas
as duas abstrações são diferentes. Então depende muito de por que você abstraiu e como você abstraiu, tá ligado? Sei lá. Agora que o Caim desapareceu, os personagens ainda conseguem abstrair? Eles ainda enlouquecem? Porque eu não tenho certeza. Uma grande visão que eu tenho sobre o que pode acontecer realmente aqui é que agora que nós não temos mais o Caim pra poder fazer esse controle, se o Jack simplesmente enlouquecer, a cabeça dele começar a pensar em um monte de coisa sem sentido e sem lógica, Vai o spawnar. que vai controlar esses pensamentos? Para pra poder Nada. olhar esse pôster do último episódio e pensa mais ou menos no seguinte: assim como qualquer tipo de servidor, simulação, sempre existe um administrador. Alguém que consegue definir o que pode e não pode ser criado. Agora que isso não existe mais, imagina o circo digital quase como se ele fosse um mundo no criativo do Minecraft, onde todo mundo tá jogando no criativo. Então todo mundo pode ser criar anárquico. coisas praticamente Esse à servidor vontade. anárquico. Isso, querendo ou talvez não. A gente sabe que se um episódio de Digital Sim. Circus vai ser lançado no cinema, não é possível que ele vai ter tipo 30, 40 minutinhos de Não, duração. vai ser 1 hora. Provavelmente vai ser um episódio bem E disse que vai ser 1 hora de episódio e vai juntar o episódio 8 com 9. colossal e vai ter mais ou menos ali 1 hora, talvez 1h30 pra lançar no cinema, né? O que eu acho que pode acontecer no último episódio Na verdade, eu acho que é mais, porque se vai juntar o episódio 8 com 9, então vai ser quase 2 horas. é que com a saída do Caim, o grande início dessa trama possa ser um choque de realidade com os personagens ali lembrando Na verdade, é só olhar no Cinemark, né? Já tá lá. A gente tá tentando imaginar, já tá lá. das suas vidas por completo. Qualquer tipo de detalhe, trauma que eles tenham esquecido. Atuação. Inclusive, até mesmo o fato de como eles vieram pra dentro do circo. Se a gente for olhar pra grande maioria das imagens de trailer do episódio, todas elas se passam logo depois que o Kingo deletou o Caim. E todos os personagens estão tensos, estão chorando, estão quase enlouquecendo. Depende. E imagina que eu dei toda essa volta pra falar. E se isso começar a criar representações na cabeça desses personagens e começar a trazer elas pra dentro do circo? Como, por exemplo, a Hagatha, vamos supor. A Hagatha tinha aquele possível medo e trauma forte da mãe dela, que foi uma coisa que já foi explorada no último episódio. E se essa coisa ficar acordada nela? E aí, de repente, esse personagem simplesmente aparecer e começar a vagar pelo circo? Claro, o que eu mais acredito que possa acontecer é o Jax enlouquecer. E coisas e memórias que aconteceram Cara, é a música de Ordem Paranormal? Tô ficando maluco. dentro da cabeça dele podem começar a aparecer dentro do circo. Por isso que no pôster do episódio final a gente tem aquelas mãos que parecem a Ribbit, a gente Sim. tem uns detalhes, uns quartos específicos, tudo pode terminar com isso. Um desses personagens aqui vai enlouquecer e vai ruir toda a jornada desses personagens. Pelo menos eu O acho, Jax. né? Também existe a ideia do Jax criar todas essas coisas por conta própria, porque ele tá afim e porque ele acha que faz sentido. Seria uma coisa Não, eu não acho. Será que ele iria spawnar um monte de trauma das pessoas? E ele sabe quais são os traumas? Eu não acho que ele saiba quais são os traumas. Eu acho que, tipo assim. Acho que ele vai infernizar a vida de todo mundo. Mas de uma forma dele, específica dele. Não acho que ele vai spawnar um monte de coisa. Eu acho que ele só vai, tipo assim. Meter o louco, sabe? Não de criar um monte de traumas das pessoas da vida real no circo, mas sim criar um inferno do jeito dele. Você entendeu? Tipo assim, não acho que coisa ele vai... logicamente inteligente? Não tenho falei três certeza coisas. exatamente, mas pode acontecer. É Três legal vezes da a gente mesma perceber coisa. que pelos detalhes do personagem do Jax, a frase que mais me chamou a atenção sobre o personagem dele é essa aqui. I'm bluffing. É melhor eu distrair o Caim It's pra que ele não real. escute essa conversa. Só me atualizem depois, tá? Mas você quer dizer... Esteja aqui depois. Eu... É tudo real. Eu não acredito. Tito, é tudo real. Isso é real. Tudo isso é real. Isso tudo era real. É como se durante todo esse É tempo porque ele, o tipo Jax fosse assim, o único não acredita que isso seja real. Ele não acredita que essas coisas aconteçam de fato. Por isso que ele é um pau no cu. Por isso que ele é o divertido, o brincalhão que, tipo, machuca as pessoas porque sim, porque ele pode. Porque ele acha que tudo isso não é real, tá ligado? personagem que se manteve seguro e são dentro da própria cabeça, simplesmente seguindo aquela ideia que a gente já sabia desde o episódio 6 ou 7. Quando ele fala pra Pomini que todos eles não são 6 ou 7. Desculpa.
pessoas, eles são personagens. Personagens têm estereótipos. Ele é o cara engraçadinho e meio babaca. Então, durante todo esse tempo, é como se ele tivesse seguido a ideia de que ele era um personagem dentro de uma trama. Quase como se... Por isso que, tipo assim, a gente vê no final do episódio 7. 7? Acho que é o 7. 7? Não, é o 8. O 8. O 6, na verdade. O 6 que ele tem armas, né? No final do episódio, ele mostra quem ele é de verdade e o que é ele tentando mascarar as dores dele, os sentimentos dele. Quando ele fala, tipo assim, vocês são os meus joguetes, eu sinto prazer em ver vocês sofrer. Isso é ele mascarando o sentimento dele. Mas quando ele fala, tipo assim, eu tenho medo de milho, é ele, tá ligado? Ou quando ele fala, tipo assim, você não tem a menor ideia de como é estar com alguém abstraído. Não é nenhum tipo de... né, nada legal. É ele falando, não é o personagem que ele criou. E quando o Kingo começou a falar várias coisas sobre uma empresa conhecida como C&A, sobre como eles eram pessoas do mundo real e como um monte de coisas aconteceram e a inteligência artificial do Caim foi criada, o Jax começou a entrar em colapso, porque foi jogado na cara dele que sim, cada uma das pessoas que estava ali dentro do circo são pessoas de verdade. E sendo pessoas de verdade, isso significa que eles têm um passado, eles têm um mundo pra onde eles querem voltar. E o Jax... E, tipo assim, aí ele ficou pensando, tipo, o que eu fiz? What have you done? Possivelmente tinha aceitado principalmente muito bem a ideia de que, na verdade, ele era um personagem, então ele não tinha que Cálculo, pensar da forma natural. Ou seja, Abominate. o quão fácil é pro personagem chegar no seu último episódio agora e tentar se trancar o máximo que ele puder. Agora que tudo acabou, que o Caim não existe Ele vai mais, fingir. é isso. Eles são personagens que tem que continuar seguindo uma espécie de pequeno show. Jax pode, entre aspas, muitas aspas ali, se tornar um novo Caim. Eu vou jogar com esses personagens aqui, a gente vai fazer novas aventuras, novos pequenos detalhes, e ele vai se tornar essa espécie de vilão talvez. Legal, gostei. final, por abandonar a sua parte humana e tentar continuar sem enlouquecer, virando um vilão. O que, é claro, pode resultar de qualquer jeito dele enlouquecendo no final. Pode acontecer. Morra cedo ou viva o suficiente pra se tornar o vilão. Pode. Como eu disse pra vocês antes, a gente ainda não viu a coisa mais tensa que ele fez. E a gente precisa ver isso daí em algum momento, porque a gente não faz a menor ideia. Ou né? talvez não seja nada. Talvez a Tuesday Works, a criadora, só esteja mentindo pra gente. Como ela já fez isso antes. Não só no Twitter ou no Tumblr, como também na série. Uma coisa que a gente sabe desde o primeiro episódio é que a criadora da série, a Gooseworks, disse que não queria fazer uma série por temporadas. Malditos sejam os criadores da Glitch e essa rapaziada independente que gosta de fazer histórias fechadas e não histórias infinitas pra ganhar mais grana em cima disso. Então, Graças a Deus, se fosse infinito eu não assistiria. O episódio 9 é a nossa última chance de ver a história de fundo desses personagens. Por isso que eu amo Over the Wall, O Segredo Além do Jardim. Tem outros também, vários. E são uma temporada só. Tem muitas séries que eu amo, que é só às vezes nem é uma temporada fechada, mas é uma historinha bem feita e, tipo assim, eu sou apaixonado por essas coisas. Desculpa, e será que isso vai rolar? O Link tinha falado aí atrás um detalhe bem importante. A maioria das coisas estranhas que a gente tinha no circo era por causa do Caim, que agora morreu, entre aspas. Então os personagens podem lembrar o nome deles, os detalhes que eles talvez tenham esquecido, e entre outras coisas, claro, eles podem lembrar da própria distância dos números binários, perdão. Vida, mas talvez tenham detalhes que faltem pra cada um. As pessoas viram a cena de tortura mental do episódio 8 e criaram muitas teorias meio malucas, sendo a maioria delas pra cada personagem e também apontando certos detalhes. Então vamos por um pra gente falar de detalhes. É só, tipo assim, as teorias em relação aos traumas seria, tipo, o que cada um sofre, né? Quais são os problemas de cada um com um circo.
Os personagens As têm a cena e a backstory disforia. mais fácil de entender. Basta você pesquisar um pouco no Google sobre disforia de gênero. Não se sentir bem com seu próprio corpo ou seu próprio gênero e tentar alternar isso pra tentar se sentir bem consigo própria mesmo. imagem. Zobel, se a gente for pegar, é uma das personagens mais resolvidas da série toda. Ela fala no episódio Mais resolvidas, acho que também. Não sei. 8 que tinha sonhos, objetivos, coisas que ela queria fazer. Porque no episódio 8 que ela vai se resolver com o ciclo, tá ligado? No episódio 8 que ela vai, tipo assim, ok, eu não vou mais voltar pra casa. Ok, eu tenho que desistir disso. E ela, tipo assim, ela tem mais esse anseio artista de conquistar o mundo. E agora ela tem que desistir disso. E não é só porque ela, a pessoa tem que ela se resolveu, tá ligado? Mas ficar presa dentro do circo broxou ela um pouco. Nos primeiros episódios da série, o que fazia ela não participar das aventuras era muito ligado a ela não se sentir bem com ela mesma. Mas conforme os episódios vão passando, ela cria uma conexão com a Gangle, e isso muda ela, fazendo ela participar mais. O medo dela... Na verdade, é o Kinger que troca de lugar com ela, e no outro ela é meio que forçada a participar. Então, né apesar foi de parecer simples, própria vontade dela, mas soa como se fosse um eterno medo de nunca se encontrar. Ficar perdido pra sempre com um corpo que não parece seu. Algo mais ou menos parecido com isso. A Haruta é a mãe. A história da Hagatha já foi bem trabalhada na série através de várias cenas. A forma como ela age com as outras pessoas. O desejo dela de impressionar e fazer todo mundo gostar dela. Apesar de nunca ter sido mostrado de forma Porque mais os aberta pais seu dela passado. cobram. O que nós sabemos... Os pais dela cobram isso dela e ela não foi forçada a ser desse jeito, a ser receptiva sempre, a se doar mais do que consegue, cuidar mais do outro do que de si mesmo. Só que ela não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Então ela sofre pra caralho. E a mãe dela é uma pessoa horrível. sobre é que ela vivia em uma fazenda de classe com a família Nem dela, conheço. onde principalmente tinha Mas já problemas com odeio. sua mãe, que parece que nem sentiu sua falta depois que ela foi embora. A cena dela é simples. Ela tem uma faca enfiada na sua cabeça, sentada em uma mesa de jantar chique, enquanto a mãe dela tá parada ali, só olhando. Os outros bonecos da mesa também têm facas enfiadas na cabeça, e boa parte da representação da Hagatha como personagem é ser um boneco de pano, por conta de como a vida dela foi. Machucada, cheia de cicatrizes e costurada. Algumas pessoas acham que o passado dela, cheio de remendos, em algum momento, nem envolveu feridas físicas também, que possam ser algum tipo de vergonha pra ela. O Na boneco verdade, eu acho que esse... entendi o ponto, mas eu ia falar do olho, né? O olho... Já tem gente estudando, eu não tô falando nada de novo, não é crédito a mim, não fui eu que pensei nisso, mas o pessoal fala, tipo assim, que o olho, ele costurado, o olho de botão, significa a parte morta, sabe? Da parte dela. Ela tenta ser uma pessoa que sempre tá ali, convidativa, receptiva, mas o outro lado dela, ela não tem como, tipo, esconder esse lado traumatizado, esse lado morto, esse lado que sofreu pra caramba, tá ligado? Ela não consegue esconder, cheio de rementos, sem o olho, tá ligado? dela tem um botão no lugar do olho, e na memória dela tem uma faca no mesmo lugar do olho. Talvez algum acidente ou uma coisa proposital tenha acontecido. Mas Se isso foi, aí seria interessante isso aí que fosse só Deus explorado. sabe, né? Só que o Sword sabe. O Jets, os amigos se riem dele, ele ser exposto, né? Veio debaixo da máscara de coelho divertido. Ele é só um ovo. Dizem teorias que ele é trans. As cenas do
mas não se aceita. Jax são simples, mas bem direto ao ponto. Jax vê as pessoas que ele considera importantes pra ele, Kaufmo, Ribbit e a Pomni, rindo dele no fundo, descobrindo sobre ele de verdade. Arrancando a casca, que é o personagem divertido que ele acha que usa, e vendo o personagem por trás, que tem um ar até de vergonha. Isso eu acho que todo mundo já Porque ele sabia não- pelos não episódios. se aceita. A forma como Jax não enlouquece na série e em todos os episódios é bem simples. Ele tá sempre interpretando um personagem, mas nunca sendo ele mesmo de verdade. O que a gente não sabe da história dele é o gatilho. Por que exatamente ele faz isso? Será que é alguma coisa que começou depois que ele já tava no circo há um tempo atrás? Ou ele faz isso desde o começo? Jax é o personagem do circo que mais recebeu teorias ao longo da série. Tem pessoas que acham até que o Jax porra. entrou no circo Principalmente quando tem, né, a parte do carro, no episódio 7. ele ainda era uma criança ou talvez um adolescente, Flashback. estudava teatro ou cinema. E a forma que ele encontrou de não surtar foi dizer pra si mesmo que aquilo não era real e que ele era um personagem de desenho. Sendo assim, quando ele tá fingindo que é o Jax, o cara engraçado, tá tudo bem. Olho- Mas quando ele o olho não tá, ele começa a chega surtar. a Tem uma brilhar. cena muito boa pra representar isso, inclusive. Essa. O que você faria Você se eu faria enlouquecesse amanhã? amanhã? Seguirei em frente. E And probably provavelmente forget esqueceria about you. você. Ribbit. Ribbit. Gangle também não é difícil de se compreender. Não merece. O Jets não merece ser uma amiga de uma Ribbit, cara. Afinal, tem um episódio inteiro sobre ela, que, inclusive, esse episódio agora é marcado como conteúdo infantil pelo YouTube. Conteúdo super infantil mesmo, o episódio da Aham. Gangle. Tem uma cena de suicídio e outra de horror, que era a máscara da Kendall toda bizarra, assim. Super infantil. Tem até uma referência a um filme de terror, em que quando o cara assiste a televisão, ativa um chip e explode a cabeça dele. Nossa, super infantil. Perdão. Nice, YouTube. Em seu episódio, a gente vê Boa. o básico do personagem dela. Sofrer com bipolaridade, ter o sonho de ser uma artista popular, trabalhar numa série de mangá, quadrinho ou qualquer coisa parecido. Mas ter a vida frustrada e ter que trabalhar num emprego comum por muito tempo. Juntando estresse, Queria ser salário baixo, a HG, né? HG, histórias de mangá, né? que Mangá. muitos acreditam que pode ter Mangaka. levado ela a Essa é a tentar se palavra que jogar eu na tava frente de um procurando. caminhão, ou ter sofrido um acidente, em um surto, talvez de ansiedade, bipolaridade ou alguma coisa parecida com isso. O pesadelo pressão. dela não tem nada além de retratos de suas emoções, não sabendo se controlar e assim, posteriormente, estragando tudo. Gangle é a personagem que provavelmente menos precisa do passado explorado, junto com a Zubul, onde os dois são bem Acho que ela simples vai de se ter. entender. O possível pesadelo Acho do que ela vai Kingo não apareceu, porque ele não tava na cena. Então, Pamani. Eu acho que tem relação a relacionamentos, né? Da Pamani ser traída, ser, tipo... não ter consentimento e ser usada, sei lá. Sei lá. Porque o Kamigu significava isso pra ela. Um interesse amoroso. E esse interesse se voltando contra ela e machucando ela, eu acho que representa isso. o último personagem é a Pomni, que ironicamente é a que mais E teve eu acho que o do King, se tivesse, seria em relação a... Seria, obviamente, a Queenie, né? Torturando ele. teorias que surgiram ao redor. Porque no lugar de cenários aleatórios de sua vida passada, nós vimos uma cena do Gumigo malvado atacando ela e ponto, acabou por aí. Mesmo depois de vários episódios, as pessoas sempre tiveram teorias de que a Pomni era diferente dos demais, que ela era um NPC e todos os outros personagens eram seres humanos. Ah, é verdade, tem ou essa ela teoria, era humano né? e todo Ela mundo é era um um NPC. NPC. E essa cena fortaleceu essa ideia para algumas pessoas, já que ela é talvez o único personagem que supostamente não é mostrado nada do passado dela. Pelo menos, isso é o que as pessoas acham. O que na real é teoria. mentira. Temos sim um detalhe teoria. sobre a personalidade de Pomni bem aqui. A Gooseworth, Sim. criadora da série, tem o costume de responder várias Isso, ela odeia ser tocada e no final do episódio 7, no episódio 6, ela abraça o Jets. perguntas que as pessoas fazem sobre os personagens. Uma dessas vezes, Assim como no primeiro episódio, em que o Karim fica tocando nela
constantemente e ela não gosta de ser tocada e tal. Ela diz que a Pomini não gosta de toques físicos, incluindo abraços, apertos de mão e etc. É justamente essa cena que tem um impacto interessante pelo lado da Pomini. O fato da Pomini já ter abraçado Jax, já ter dado as mãos com Kingo e sair andando por aí com ele num corredor, ou então ter segurado a mão da Agatha em algumas cenas específicas, representa o nível de confiança que ela chegou a ter nesses personagens. O detalhe dela não gostar de toque físico não é algo que aparece tanto assim dentro da série, mas eu consigo enxergar que o momento mais bonitinho que a Pomini tem, provavelmente aquele que ela abraça o Jax, é possivelmente um momento onde ela sente confiança. Essa cena pra mim pode representar bem o medo dela, o medo da Pomini pelo toque. Claro, existe mais de uma possibilidade que pode estar acontecendo aqui, e eu sei que muitas pessoas acreditam que é um pouco estranho, mas algumas também acreditam que esse trauma possa representar algum tipo de traição ou momento tenso que a Pomini tenha tido no passado. Momento esse que pode ter feito ela ter medo de toque físico. Eu acho que a série vai entrar em temas mais 18, digamos assim. Eu não tenho certeza se entraria. Eu tenho certeza. Cadê? Eu não sei, mas tipo assim, se tem muitas vezes essa série toca em problemas de mais de 18 anos. Então, tipo assim, se eles entrarem no episódio 9 com algo mais, tipo, explícito, não me surpreenderia nem um pouco. Mas eu não acho que seja nada explícito, mas seja horror psicológico. É mais fácil eles, tipo, não abordar isso e deixar no ar do que falar explicitamente o que aconteceu, tá ligado? Porque todos os episódios de Digital Circus, apesar de serem considerados como... Eu acho que o episódio 9, ele vai finalizar a história do Digital Circus, mas não vai responder tudo, não. Não acho. Uma série que não é uma série infantil, eles ainda assim tentam deixar as coisas das entrelinhas o mais nas entrelinhas possível. Elas não citam grandes palavras tensas, elas não falam de forma muito aberta sobre os temas mais pesados, elas só... Mas não acho que é pra poder diminuir a idade, tá ligado? A recomendação, aquele patrulhete da Ancine, sabe? Que tem ali recomendado para menores de 18 anos, 16 anos, livre para todos os públicos. Eu não acho que fizeram isso pra poder, tipo assim, diminuir esse número, tá ligado? E deixar livre para todo o público. Mas eu acho que, tipo assim, é um barulho de roteiro, escolha de roteiro, uma escolha de como contar a história, tá ligado? Deixa ali pra você tentar entender. Tanto é que eu tenho certeza que tem um monte de criança que assistiu essa série achando que era uma série de desenho, mas na verdade era uma série super pesadinha até. Como eu acho que já até chegou a ser citado no vídeo, o episódio 3 da série tá marcado como série infantil, então é muito icônico isso. De uma forma ou de outra, né? A Pomini tem medo de toque. Talvez isso seja uma representação de alguma coisa do tipo. Algum amigo, alguma pessoa que ela pode ter confiado e talvez tentou fazer algum avanço nela que ela não gostou, pode ter rolado. É interessante de se lembrar que alguns outros personagens da série, ela não deu o aval, não deu o consentimento mas dela. Que tem um pouco de destaque, também tem temas um pouco machucou ela, né? Complicados. Agatha, com toda a questão da família dela e toda a questão de abuso familiar. Kingo, que envolve até ela ter surtado e tentar presuntar ela mesma em um certo pedaço da série. Zubul e toda a coisa da disforia de gênero. Talvez uma pessoa não binário ou trans. É um tema que até então pode ser um tema que pode ser normal, assim como o Jets também teoriza que ele é trans. Considerado um pouco mais polêmico. Então sim, a série em certo ponto aborda temas pesados. Não sei se ela vai pra talvez mais 18. Eu acho que ele seja trans mesmo. Mas tá aí. Talvez no final das contas o medo real da... Comente aí nos comentários se você acha que o Jets é trans e não quer se assumir, ou se ele não é, e é só a cultura seja ser traída por amigos que ela conhece. Ou até mesmo então, isso seja só um medo que ela adquiriu dentro do circo. Detalhe que o Gamigu é uma pessoa que ela conheceu ali dentro. Ela conheceu o Gamigu como uma pessoa que foi legal com ela. E no fim das contas, por ele ser um NPC, o Caim simplesmente apagou ele e depois ele voltou sem memória nenhuma. Talvez seja aquele medo mais comum e mais humano, como aquele pesadelo que a Pomini tem no começo do episódio 2, onde ela enlouquece e os amigos dela já começam a esquecer o nome dela, não se lembram mais direito e nem se importam mais. O Gamigu foi meio que o que aconteceu com ele. Esse medo pode ter sido representado por ele ter aparecido do nada como uma pessoa diferente e ela pensando nisso. E se o tempo passar e todos os personagens do circo mudarem porque alguém mexeu neles, já que eles agora... Eu
acho que tem mais a ver com essa parte de voltar sem ser a pessoa e se comportar como algo que não era algo que ela conhecia, tá ligado? E ser uma pessoa diferente como ela conhecia e, tipo, trair a confiança dela. São arquivos digitais. A própria Pomini já Ou disse uma vez na abusar série dela. que a vida dela não foi nada demais. Foi uma vida simples, sem graça. Então talvez ela realmente só tenha tido uma vida sem grandes traumas. E o grande medo que ela adquiriu agora foi algo que aconteceu depois que ela entrou no circo. Se a gente for parar pra pensar, a Pomini dentro de todos os episódios do Circo Digital, por mais que ela seja um dos personagens que a gente menos sabe sobre a história dela, a gente meio que sabe que ela já trabalhou num mercado e num negócio de contabilidade e que ela gravava vídeos de parkour e visitando lugares abandonados. Porque segundo ela mesma, a vida Sim, dela a era YouTuber. chata. Quando o primeiro, o segundo e terceiro episódios foram lançados inicialmente, as pessoas acreditavam que a Pomini era um personagem que era muito traumatizada e instável e que era fácil dela começar a enlouquecer. Mas a grande realidade é que conforme os episódios da série foram passando, A Haka tá mais traumatizada. Não querendo criar uma competição de quem é mais traumatizado, mas se a Pomini não ia ser uma das mais, tá ligado? A mais a gente traumatizada percebeu não. que a Pomini, ela é bem tranquila na real. Ela é praticamente uma âncora pra outros personagens até, que consegue dialogar e conversar com todo mundo no circo. É bem raro a gente ver ela ficar genuinamente abalada, claro, além do baque inicial que a gente teve no primeiro episódio da série, E todas as outras aventuras ela fica abalada. e agora no último, não dá pra dizer exatamente o que vai acontecer. A gente tem uma cena ali dela chorando e tal, mas eu não tenho certeza absoluta do que vai rolar, então... Toda a questão e teoria de se a Pomini ou outras pessoas fossem ou não fossem NPCs Nossa, que é um pouco bizarrice. complicada, porque eu não acho que ela faz mais sentido pro final da série aqui. A gente tá num ponto onde... Eu acho que a série não tá mais perguntando pra gente, tipo... Será que a Pomini aqui é um ser humano ou é um NPC? Porque a série já deixou claro pra gente, depois Nunca do último perguntou. episódio, que sim, todos Foi eles só são que scans viajou. de cérebro. A gente tem uma pasta que literalmente Sim, tá são escrito, scans tipo, de scans cérebro. de memória da CIA. Então, alguém Isso. escaneou o cérebro da Pomini E por isso que eu acho que não tenha um final satisfatório. Tipo assim, um final que eles voltam pro mundo real. Acho que elas só são cópias do cérebro das pessoas no mundo real e estão vivendo num ciclo. Mas que não seja em si pessoas físicas, pessoas reais. São só personagens de um programa de computador, tá ligado? e colocou ali. A série não tá mais perguntando pra gente exatamente se os personagens eles são humanos ou NPCs. Nossa, Ela tá o perguntando brilho no máximo, cara. Mas tem aqui neurais, scans neurais. quem escaneou o cérebro da Pomini e colocou ali. A série não tá mais perguntando pra gente exatamente se os personagens eles são humanos ou NPCs. Ela tá perguntando pra você só o que são humanos exatamente. Como a gente tá indo diretamente pro último episódio da série, Sim. não dá pra dizer com certeza absoluta que a gente vai ter essa quantidade de coisas explorando. Imagina se a cena pós-crédito do episódio 9 seja a vida real, sabe? Seja só os personagens vivendo na vida real. Tipo, o King programando ou vivendo a vida com a Queenie e a Pomini trabalhando e a Hakata com os cavalos dela e o Jets, tipo, só jogando videogame e a Tento e a Zubo vivendo normal. Imagina. Ia ser doideira, cara. O passado dos Esse é personagens. Mas engraçado. eu acredito fielmente que sim, Isso é legal. a gente vai ter. Parte do mistério que tem em Digital Circus é o fato de como a gente vai sair do circo digital. E é óbvio que pra gente saber como eles saem daqui, a gente primeiro precisa saber como eles chegaram até aqui. Os posts do pessoal do Cinemark, que é a marca de cinemas, né, que vai exibir o último episódio, que vai sair como um filme, Teve colocaram um sinopse. pôster do último episódio com a legenda: talvez não exista saída. E se não existe forma de sair, os personagens vão ter que descobrir isso de alguma forma. Eu acredito que vai ser principalmente Tem que olhando aceitar. a história do passado deles. Exato. O passado. Outro Nossa, detalhe que eu 9 vai ser carregado de teorias e passado e coisas malucas. acho importante citar é que a gente não sabe dizer exatamente se tudo a Sim, respeito Caim do Caim morreu. foi exatamente dizimado Sim, a Bubble- ou não. A gente teve a muitos bolha detalhes foi importantes embora sobre também. ele no episódio 8. E é claro que apesar da gente saber que ele supostamente foi deletado por... Eu acho que tem uma espécie de misclick que aconteceu por causa Não do Kingo. foi- Muitas não- pessoas também perceberam que aquela Teoriza que foi o próprio sistema que teria se apagar. Mas eu acho também eu também acho que seja o sistema.
Só que o delete seria só para avançar. O Kingo, ele tava tentando parar essa tentativa do sistema se autodeletar, ou matar o Jenny, no caso, né? Mas ele não conseguiu, em vez de tentar parar, ele só clicou no delete e quando enviou, ele não conseguiu parar. Por isso que ele acha que ele acidentalmente matou, porque ele tinha uma chance de parar o sistema de fazer aquilo, mas ele não conseguiu parar. Ele errou, né? No caso. A caixa de Seria diálogos onde um conjunto de coisas que culminou nessa situação. aparece o Kingo digitando, parece que em algum momento tem alguma coisa pedindo pra deletar o Caim, e essa coisa força o Kingo Sim. a deletar. Muitas pessoas acreditaram. É tanto que o King, ele tentou, tipo, fazer um backup e o sistema retornou, assim, qual o backup que você quer? É o A, o B ou o C? Aí o King vai clicar C. E aí o próprio sistema, ele fala, tipo assim, não entendido o backup, vamos deletar. E só isso, tá ligado? E aí o King começa a tentar parar o sistema de deletar o Caim. E aí ele tenta parar e aí aparece um texto. Delete esse filho da puta. Delete this motherfucker. E aí teorizam que, assim como o comitê no episódio 4, se não me engano, episódio 6, que tem as armas, que tem um monte de gente, Caim fala assim, o comitê. Aí eles respondem, amamos você, Caim. Mas que na hora de votar pra quem seria o personagem preferido, ninguém vota nele. Assim, teorizam que é a bolha. A bolha ajuda o Caim porque ela é forçada, mas o Caim não consegue mandar na mente da bolha. E aí teorizam que ela que foi que atrapalhou o King e fez o Caim ser deletado. Porque ele, na vida, de fato, né, nas ações, o Caim controlava, mas a mente, não. E então, a bolha pode dizer que ama o Caim, mas, na verdade, ele não ama. Que essa seria a bolha. Teorizam isso. Detalhes importantes que a gente teve no episódio 8 a Mais ou menos isso. respeito do Caim. Quando a gente vê aquela caixinha de comandos do Windows, né, o CMD e o Kingo tá ali programando, o arquivo do Caim é marcado como caine-core.lisp. Pra vocês que não manjam, Lisp é uma linguagem de programação bizarramente antiga criada nos anos 90. Se não me engano, 1995 mais ou menos. A linguagem considerada como mãe das inteligências artificiais, porque as primeiras que existiram no mundo foram programadas com muitos defeitos na linguagem Lisp. Óbvio que nessa época tudo era muito limitado, mas a parte interessante desse trecho de programação é que aparecem vários arquivos, e cada um deles tem nomes e datas diferentes. Não só as datas de quando os personagens do circo entraram dentro do circo, tipo, anos diferentes, mas a gente tem, por exemplo, a bolha. A bolha é marcada como bubble-chef.list, né? Chef em inglês de chefe, literalmente, né? Como se fosse a inteligência artificial maior que foi criada, digamos assim, para poder conter a inteligência do Caim. Assim como nós vimos no começo do episódio 8, a ideia é que o Caim, como inteligência artificial, consumiu a bolha. Ou seja, ele pegou todos os códigos. Ele foi o primeiro, ele foi descontinuado, tentaram criar um novo, e aí o Caim se revoltou e comeu, né, a bolha. Da bolha, Engoliu. absorveu para si mesmo, e isso deu pra ele livre consciência no projeto. Claro, ele tem vários defeitos de programação pela época onde ele foi feito, e vários outros detalhes. E a gente vê no episódio 8 que a inteligência azul, ela absorve informações amarelas, que seria as mentes das pessoas que escanearam. E aí, tipo assim, isso na minha visão, isso que faz ele entrar em contato com os humanos.
entre aspas, as mentes, né? Porque ele consumiu a inteligência azul e aí ele virou Caim. E aí ele criou o ciclo, que é para poder fazer essas aventuras e mexer com a mente e deixar estimulado, né? Ali. Eu vou pausar, porque já deu 1 hora, né? Mas deixa o like aí, a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. E Jones out.